Eu ganhei uma foto de revista rasgada, assim, levei pra casa, escondi em casa, minha mãe achou, apanhei pra caramba. 4 são os pontos cardeais, os 4 ventos, 4 anjos Deus tem. 4 são os elementos, água, fogo, terra e ar, e são 4 os evangelhos também. 4 também. Fala galera, estamos de volta para o nosso podcast, O Quarto Homem, uma conversa entre amigos sobre os dilemas que enfrentamos na fornalha da vida, sempre acompanhados daquele que prometeu nunca nos deixar sozinhos. Eu sou o Gili Ferreira e o meu filho mais novo já está no 4º ano da sua carreira acadêmica. Cara, legal, e que faculdade ele tá fazendo? Não, ele tá na educação infantil ainda, mas tem futuro, tá crescendo. E aí, meu povo, aqui quem fala é Ed Peixoto. E é o seguinte, é no quarto que nós fazemos as melhores coisas da vida e algumas pessoas as piores. Eita, nós, hein? Eu só faço coisa boa no quarto. Eu também, mas tem gente que se perde ali. Tem gente. Tem gente que se perde. Rapaz, e hoje... Rufem os tambores. Ó, presta atenção. A gente sempre chama especialistas, né? Sempre é um especialista. E pro assunto de hoje, a gente tinha que chamar um cara com experiência no assunto. São mais de 20 anos, né? 20 anos dando palestra, só deixar claro. Isso, dando trabalhando palestra com jovens. Meus amigos, hoje temos aqui, eu vou deixar que ele se apresente, o mestre, o chefe, pastor. Amigos, aqui é Ariel Marques. O tema hoje é quem morreu na cruz, né? Não. Tema lindo, não, né? Não foi esse. Não foi esse? Ah, não acredito. Não será, não aqueles será. Temas aqueles temas legais, então assim, namoro e tal, chamaram outros, né? Já era. Isso. O meu não é nesse nível, vamos ver qual vai ser o tema. Mas então, entrando no clima aí, o 4º salmo da Bíblia fala que o melhor travesseiro do mundo é uma consciência tranquila. Uau, aí ó, já chegou chegando aqui, ó. Nos últimos podcasts, nós conversamos sobre relacionamentos. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, cara, que tem destruído relacionamentos. E é um assunto pesado, galera, um assunto sério. E o título já vai dizer o que é. O título é Triple X. Ou, em português, Triplo X. Mas já quero adiantar que não tem nada a ver com a análise do filme do Vin Diesel. Não tem nada a ver com isso. Não. Mas é uma luta. Nós não vamos falar nada de gente careca, não. Não, também não. Mas não sei. Nós vamos falar sobre uma luta, cara. Uma luta desleal. Até injusta. É injusta. É injusta, cara. Porque 5 contra 1, como é que você vai... Nem Chuck Norris consegue vencer. Galera. Se você não é bom com trocadilhos, hoje nós vamos falar sobre pornografia. É esse o tema? Ah, não. Fui enganado. Eu achei que era autoestima, assim, aqueles temas legais, assim. Prepare o coração, galera, porque o assunto hoje vai pegar pesado. XXX é um código na internet para pornografia. Só que a pornografia, ela não é um produto da internet. Ela já existe há muito tempo, não é isso mesmo? O acesso é muito facilitado, correto? Mas a pornografia, ela faz parte da história da humanidade desde o início. Na verdade, a primeira coisa que Adão e Eva perceberam quando eles pecaram foi que eles estavam nus, né? Contemplaram a nudez do... Contemplar a nudez ali. Esse contemplar gerou o fascínio, né? Então, sempre houve um fascínio pelo nu, porque isso... A gente vai falar um pouquinho mais durante o podcast, tem um efeito sobre o cérebro, né? Os gregos, eles valorizavam muito a nudez nas suas obras de arte, romanos. Inclusive, esse era o nudes da época. Quando o cara falava assim, me envia nudes, ele encomendava com o artista, o cara fazia aquelas estátuas do período helenístico, aí ele mandava alguém entregar. Eu falava, chegou meu nudes, era uma estátua. Eu só acho que quando o cara recebeu a estátua do Davi de Michelangelo, ele ficou meio decepcionado. Faltou material ali. É que esse é um período, assim, realista das artes, né? E é assim, um período frio também. O pessoal tava no inverno. Levar isso em consideração. Mas só que realmente, com o avanço da internet, esse problema se potencializou demais. Ao ponto de a gente realmente ficar escandalizado, horrorizado com os dados da pornografia online, que fazem com que realmente esse mal se torne muito mais agravante do que na nossa época, por exemplo, de garoto. Talvez a galera nem compreenda isso, mas, por exemplo, eu sou de Maringá aqui, né? Na verdade, sou nascido em Cascavel, mas é aqui em Maringá
que eu passei essa fase dos 7 ali até os 16 anos. E eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com material pornográfico era um amigo que o pai ou o tio comprou, era preciso comprar na banca, da tua cara a tapa, chegar lá, tinha uma sessão dos 18, que todo mundo tinha vergonha de ir lá, a locadora de vídeo, né, tinha um quartinho, um quartinho ou um biombo, né? Então, esse rapaz obteve lá com o tio, com o pai, não sei, e ele trouxe, mostrou pra gente, só que assim, a gente olhou, e depois lançamos no fogo o negócio. Pois o crente com esse fogo faz churrasco de capeta. Por quê? Porque era um negócio que havia algo impresso ali, que você podia ser descoberto. Você foi mais esperto que eu. Eu ganhei uma foto de revista rasgada, assim, levei pra casa, escondi em casa, minha mãe achou, apanhei pra caramba. Aí naquele dia eu aprendi que a pornografia não valia a pena. Não compensa. Você vê? Rapaz, era extremamente constrangedor mesmo. Agora hoje tá na palma da mão. Né, cara? Tá na palma da mão. Palma na mão, literalmente, né? E os dados realmente são impressionantes. Ó, vou passar alguns dados aqui para você ficar atento. Segundo pesquisas, 1 de cada 4 buscas na internet são de pornografia. Uau! É impressionante. A cada segundo, 30 mil pessoas estão vendo pornografia. Caramba! Enquanto a gente tá falando aqui, olha quantos milhares já não acessaram os milhares de sites. Safadinhos. E talvez tenha alguém escutando esse podcast e vendo pornografia. E vendo, misericórdia. Que cai o dedo e a mão desse camarada. E a idade... Até o final ele vai abandonar. Vai ser até o nome de Jesus. E a idade média, isso aqui é assustador para quem tem filhos, né, nessa idade como eu. A idade média da primeira exposição é de apenas 11 anos, cara. 11 anos. Então, que tem garotos de 9, meninas também de 10 anos, já consumindo a pornografia, né? Impressionante. Agora, e os dados continuam assustadores, né? O uso da pornografia, segundo especialistas, aumenta o índice de infidelidade matrimonial em mais de 300%. Ou seja, né, em 56% de divórcios, um dos cônjuges teve interesse obsessivo em sites pornográficos. E esse não é um problema restrito a homens, né? Sim, já houve uma época no passado que praticamente era considerado um pecado masculino isso. Mas hoje você tem aí em torno de 70% dos homens tendo dificuldades com relação à pornografia e chegando em 40% já das mulheres, né? Uau, cara. Então é um crescimento muito grande nesse processo e do lado feminino também. Quase meio a meio. Inclusive, interesse. caiu por terra muitos argumentos que a gente tinha, que a mulher olha outras questões, não apenas aparência, ou seja, é um mundo em mudança. Exato. Onde ficou muito mais acessível e assim, na realidade, essa luta de Satanás quanto à questão sexualidade é uma coisa constante na história da humanidade. Sim, sim. Ou seja, talvez ele, que era um anjo, e o anjo é superior ao ser humano, a gente foi criado um pouco menor que os anjos. Só que olha que loucura, tem um aspecto que a gente é superior aos anjos e parecido com Deus, que é na possibilidade de homem e mulher se juntarem e gerarem um filho à sua imagem e semelhança. Então, desde o Éden, há uma luta do inimigo quanto a isso. E a gente talvez tenha chegado a gente vai conversar sobre isso, né? Mas Exato. a gente tenha chegado talvez ao fundo do poço que é móvel, né? Aonde iremos nessa questão sexualidade e nessa batalha do inimigo para tornar algo que é maravilhoso, que é do Éden. Sexualidade é um negócio do Éden. Né? Sim. É uma bênção de Deus. A Bíblia diz claramente, né? Deus cria Adão e Eva de manhã, dá aquela ordem, cresça, multiplica e sai fora, né? Não, inclusive, dentro de um contexto de sexualidade, depois ele fala, e isso era muito bom. E aqui não pode fazer trocadilho nessa parte, que é Deus que falou, mas assim, tá falando de algo que era santo, que era perfeito. Exato. Então, dentro dos presentes do Éden, estava a sexualidade. E agora, então, o inimigo tem uma cruzada contra isso e a gente chega pra talvez no pior momento aí, né? E é interessante a gente perceber que a própria indústria pornográfica, para atrair mulheres, né, chama inclusive mulheres, atrizes pornográficas famosas, para dirigirem filmes, dando a eles uma visão feminina, né, e não só masculina. E isso, segundo eles mesmos, aumentou ou atraiu mais ainda o público feminino para essa realidade aqui. Muita gente considera a pornografia algo não tão perigoso, certo? E que explorar o corpo e enxergar, e até mesmo alguns orientam até que casais
né, que estão tendo dificuldades, assistam filmes pornográficos juntos. E aí, a pornografia realmente é ou não é um problema? Então, a galera que tá ouvindo a gente, Gili, talvez ouviu a gente falando desses dados e falou assim, tá, mas peraí, porque se você vai assistir uma série hoje, a galera vai falar que é normal, né? Ano passado, quando bombou aquela série... eu não vou falar o nome da série. Bombou uma série da Netflix que falava sobre sexualidade. A gente teve que assistir, porque os adolescentes estavam assistindo. Era assustador. Então, em um momento da série, a atriz principal lá, que é uma conselheira nessa área de sexualidade, ela fala assim, não, tá tudo normal. O menino tem que se masturbar, a menina tem que se masturbar pra conhecer o próprio corpo, pra conhecer a si mesma. A pornografia é normal. Só que agora a gente, além desses dados, nós começamos a olhar os problemas que vêm da pornografia. Então você tem problemas de ordem física, de saúde mesmo, do cara precisar ir pro médico, com um órgão sexual, com algum problema. Não, em casos extremos, é um vício semelhante ao da cocaína. Cara, e que é assim, muito difícil para deixar. Tem um rapaz que ele trabalha como vigia. E eu acompanhei o caso dele como pastor. Sim. Ele precisava ficar acordado à noite. E o cara morria de sono, coitadinho, né? Aí ele começou, era energético, o cara tentou vários métodos e tal. Ele chegava a arrancar pelo da perna, coitadinho. O cara tava dormindo assim, ele se torturava ali e tal, né? Você é louco. Se torturava. Agora ficou a pergunta, pornografia ou tortura? Qual que é pior? Sado, né? Um cara sado. Sadomasoquista. Aí, assim, chegou um momento que o outro cara que trabalhava com ele, que eram 3 vigias, o cara falou assim, não, eu tenho um segredo, cara. Quando me bate o sono, tem aí um vídeo aqui e tal, um DVD e tal... É só abrir a caixinha ali, ou seja, ele começou a ter conta. E realmente, ele não dormia mesmo, né? Caramba. Ele não dormia. Só que ele foi entrando nesse caminho aí. E chegou um momento que ele estava com a vida destroçada, realmente, viciado. Então, ninguém peca porque quer se auto-sabotar. Não tem isso. Não, hoje eu tô com tanta raiva de mim mesmo que eu quero me sabotar. Não, na verdade, assim, a gente peca porque é bom. E pecado é assim, pecou, o prazer é na hora. E é por isso que a galera embarca nessa daí. Já Deus fala assim, seja fiel, eu vou cuidar de você. Então, o pecado é montanha-russa. Pá, pegou, uau, né? Só que a montanha-russa é assim. O pico de alegria, de prazer que ele vai ter, ele tem um outro pico de depressão, de tristeza. E o ser humano não foi feito para viver assim. E aí a coisa complica e ele entrou num sobe e desce, literal, né? E simbólico. Eu entendi a referência. Cara, infelizmente estragou a família, estragou a vida, perdeu o emprego, né? Porque o cara vai perdendo a noção das coisas. Sim. Então a gente tem ali o problema físico, a gente tem o problema do vício, que é muito forte, porque quando a pessoa vê pornografia ou ela se masturba, o cérebro produz uma sensação, uma substância que dá uma sensação de bem-estar. Então, por isso que é legal. Só que essa substância, o nosso corpo vai se acostumando com ela, e você precisa de doses maiores. É isso mesmo. Ou seja, a pornografia, ela cumpre os requisitos das drogas viciantes. Qualquer uma das drogas viciantes. Há uma recompensa imediata, que seria, no caso, o prazer, o orgasmo, né? Pela masturbação. Pode ser repetida quantas vezes, porque aí ele precisa de doses cada vez maiores, né? E ele tem isso de maneira fácil, cara, e gratuita. Olha que potencial essa droga tem, seguinte, né? Muitos começam a buscar colocando como droga, algo mais pesado. Chega uma hora que o cara fala assim, não, só de ver normal, eu não me convence, mas eu quero ver mais. Bestialismo, aí nós vamos ter sexo. E quanto a isso, parece que a pornografia virtual não tem limites, cara. Tem de tudo que você possa imaginar. Né? Mas é ação do inimigo, ou seja, pegar algo bonito, que pertence ao Éden, presente de Deus a ser humano, que é um item que nos torna semelhante a Deus. Sim, capacidade de E aí ele quer derrubar em todos os sentidos. E a pornografia está linkada com esse tipo de situações. Tanto que é o incesto, né? Sim. Então, ou seja, é o caminho de entrada. Então é bom bem deixar claro aqui, cara, que isso que nós estamos falando não é apenas uma opinião religiosa, né? Uma opinião, assim, dentro da esfera moral, né? Não é um discurso moralista isso aqui. Isso aqui realmente é uma preocupação de cientistas mesmo, de pessoas que lidam com isso. E aí você vai ter uma outra consequência, que é o afastamento da realidade, né? Então você tem a pessoa que se conecta demais na pornografia, ele vai perdendo a capacidade de se conectar com o mundo real. E aí você vai tendo um afastamento, homens casados, mulheres casadas que se afastam do cônjuge, que não conseguem ter mais prazer e com a esposa, com o marido, e de repente até não conseguem mais ter relações, que normalmente
as pessoas que não são religiosas, elas vão procurar ajuda nesse momento. Isso. O homem, quando ele já começa... tem uma disfunção erétil. Isso. O cara começa a ter impotência, disfunção erétil, aí ele procura ajuda porque ele entende que está prejudicando. Então a gente tem esse afastamento natural, que é uma consequência também. Que Tem louco. uma pesquisa muito legal de um instituto alemão chamado Max Planck. Olha, esse aí foi profundo, hein? O Google tá aí pra isso, né, É gente? que, quando ele precisou, ele foi atrás disso. Quando eu tava mal, São no bons, fundo, são bons mesmo. São bons, ajudaram pra caramba. Testemunho pessoal, então, agora. Que eles vão dizer o seguinte... Que o menino, quando ele tá vendo pornografia, a menina, quando tá vendo pornografia, há uma diminuição na massa cinzenta do lóbulo frontal direito, que é onde é a parte das decisões. Então você diminui a decisão e você ativa, quando um menino tá vendo pornografia, a menina tá vendo pornografia, ele tá vendo um ser humano. Mas a parte do cérebro que é ativada é a parte relacionada às coisas, aos objetos. Então há uma objetivics, esse negócio aí das pessoas. Quem é que manda nesse grupo aí o administrador? Que desgraça de nome ruim de falar. O que você quis dizer, Jesus? Transforma as pessoas num objeto. É o quinto episódio que eu tento falar essa palavra e não consigo. Cara, e é muito louco. Ó, a galera que tá nos ouvindo aqui, seja rapaz ou moça, né? Os sintomas que o seu cérebro já está... Né, danificado, doente por causa do uso excessivo da pornografia são grandes, cara. Olha só, ansiedade, confusão mental, preguiça, tá ligado? Você que não consegue sair da cama Dorme cedo, o dia inteiro. né? Preguiça, indisposição física, desânimo, baixa autoestima, olha como sério é isso, falta de interesse por atividades comuns do cotidiano, falta de empatia com as pessoas, e aí tem muito a ver com isso que você falou, né? Essa coisa de você tornar as pessoas um objeto, coisificar as pessoas. Então, para todo mundo que você olha, você não consegue olhar um ser humano, cara. Esse é um grau extremo, né, de sintomas da pornografia e uma vida afetiva e sexual prejudicada ou estagnada, né? É muita energia, né? Porque você tem que criar um mundo para você viver. Porque esse mundo dos filmes não existe. É isso mesmo. Esse uma tipo ilusão, de relacionamento íntimo não existe. Então, o que acontece? Eu crio um mundo para viver. E tem gente que está surfando nessa onda de tal forma... Então, por exemplo, hoje, nos países orientais, sobretudo o Japão, venda recorde de bonecas... que não é inflável, agora é alta tecnologia, né? É inteligência artificial e tudo. Ou nas seja, bonecas. o camarada praticamente abandonou a vida normal, o relacionamento com as pessoas, para ter um plano alternativo, né, para ele. Esse é um outro aspecto que a pornografia é prejudicial, em cima do que o Ariel falou, né? O menino, a menina, ele que vê muita pornografia, ele entra no relacionamento, no casamento, com expectativas irreais. Uhum. Porque na pornografia, normalmente, a mulher, o homem, eles não passam de um objeto, que é para ser usado e descartado. Não há uma preocupação com a felicidade, o bem-estar de ambos. E aí, às vezes, esse menino vê tanta pornografia que quando ele entra no casamento, ele tem problema. Primeiro, ejaculação precoce, certo? Esse é o problema que acompanha. Segundo, como ele tem essas expectativas irreais, ele trata a mulher dele, a esposa dele, como as atrizes são tratadas nos filmes. E isso não é a realidade. Cara, isso é fortíssimo, né? E aí, a galera que tá nos ouvindo agora, amigos, eles têm muitas perguntas, muitas dúvidas. E uma das principais que me chamou muita atenção quando a gente colocou essa pergunta lá no Instagram e eles colocaram as suas perguntas no inbox, foi a seguinte, ó. Sabemos que é um vício diabólico a pornografia, mas como eu faço para abandonar? É algo físico, é algo espiritual. Aí outra disse assim, ó, eu já tentei milhares de vezes e sempre eu caio de novo, me ajudem. Existe uma forma de a gente conseguir se libertar desse mal? E são muitas perguntas. Ó, tem uma outra pergunta aqui que é séria, que tem a ver até com casados, porque a gente pensa que a pornografia é só um problema do solteiro. Não. A outra pergunta que vocês vão me ajudar a responder é a seguinte: se a minha esposa negar fogo, eu posso assistir para aliviar? Olha aí. Né? Eu não estou traindo a minha esposa lá fora, eu posso fazer isso me aliviando, assistindo um filme pornográfico e me masturbando? Se o cara tem esse hábito, só se acostume a cumprimentar as pessoas com o cotovelo. Né? Pandemia. Ou seja, a pandemia ajudou nesse aspecto. Gente, mas a situação é séria aqui, cara. Gili, essa é a típica pergunta, é assim, até onde eu posso brincar com o pecado? É isso que ele tá perguntando. Sim. Ele fala assim, é pecado? Mas eu vou pensar na minha esposa.
Vou pensar nela e tal. Mas até onde eu posso brincar com o pecado? E há inúmeras histórias bíblicas que mostram que, na verdade, você não pode brincar com o pecado. Uma história bíblica que eu acho que é importantíssimo nós citarmos aqui é a história do rei Davi. Sim. O grande pecado da vida de Davi, Davi cometeu muitos erros, mas o grande, aquele que marcou a vida dele, ele ficou conhecido por esse pecado. Esse episódio é uma ilustração, né, sobre esse problema. A gente fala adultério, mas o problema ali é pornografia. Isso. Porque se você estudar a Bíblia, você descobre o seguinte: Davi tinha um monte de mulher. Então o problema não é falta de mulher. E não era falta de ver mulher nua também, porque era só ele... Falou, vou dar uma olhada no outro quarto ali e tal, né? Exato. Já teria. Não era falta de sexualidade, ele também tinha à disposição, isso aí. Né? Então não é esse o problema também. O problema ali, ó, ociosidade. É interessante que essa história acontece depois do almoço, né? A Bíblia fala que ele almoçou... Deu aquela cochilada. Botou aquele pijaminha, assim, que ele tinha de flanela, de bolinha e tal. Exatamente. Não tinha nada pra fazer, aquela cidade aí ele falou, de quarentena mesmo. Vou dar uma navegada aqui na internet. Entrou na internet, pegou o celular dele, né? Que era um iPhone primitivo, né? Um iPhone ali, Israel. Tal. iPhone menos 10. E aí, nesse momento... Ele olha, certamente ele era vizinho ao palácio, que não tinha binóculo, não havia nada. Assim, ele vê uma mulher tomando banho. Vou repetir. Ver uma mulher nua para ele era casado. Não era essa a questão. Só que aí ele não controla os seus pensamentos. E, gente, a dica é a seguinte. Ninguém controla os seus pensamentos. A gente tem que fugir de algumas coisas. Mesmo. Quando você se batiza... Pode ter certeza, o hormônio não entra nessa. Não entra. Não, ele não... A carne não se converte. Ele não fez estudo bíblico, não. Não, o hormônio fala assim, eu tô fora desse negócio aí. Você quer ir, você vai. Por conta. Por tua conta em risco. Então, Davi brincou. Assim, quando ele olha, vamos ser sinceros aqui, né? Você tá na tua casa, que era o Palácio do Rei, 5 andares lá. Você vê uma mulher bonita tomando banho. A primeira olhada, né? Qualquer um olharia, né? Foi acidente, né? Foi acidente, falou. Isso. Nossa, né? Que coisa. Uau, né? Uau. Normal. Que bela. Normal, né? Moça, bem feita. Significa o seguinte, qualquer um de nós podemos receber um nudes aí em algum momento. Sim. Ou tá navegando no e-mail. Ou tá vendo uma série, cara, que você achava que não tinha nada e de repente... Né? Ou seja, a gente vive num mundo que vai chegar. Sim. Que vai chegar. Só que como isso vai me encontrar, aí que faz a diferença. Ele, então, não controla os pensamentos. E a Bíblia fala que os olhos são as avenidas da alma. Eu acho muito legal aquele texto que fala assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. E pode prestar atenção nos filmes. Quando o personagem é bom, pode ser feio pra caramba. Quando o personagem é bom, por exemplo, pegando aqui, ó, Senhor dos Anéis. Tem lá o Gollum, que ele falava o meu precioso. Quando ele era bom, os olhos são bonitos. Quando ele fica mal, muda os olhos. Então, os olhos é um símbolo de quem é bom e quem é ruim. Então, olha que interessante. Verdade. Jesus está falando assim, gente, você está controlando aquilo que chega aos teus olhos? E Davi não controlou. E aí a coisa descambou. E aí o resto, ou seja, todas as consequências, o adultério, a morte, a trairagem com Urias... Né? Tudo é consequência. Tudo é consequência, começa com pornografia. Pornografia, cara. Pra você louca. que ficou curioso e não sabe onde está essa história, 2 Samuel, capítulo 11, você tem a história do erro de Davi, que começa com a pornografia. Então não há margem segura, não há margem segura. E aí eu acho que nós temos aqui o gancho pra gente começar a responder a galera que fala assim, tá, e tem solução? Bom, a gente precisa ser honesto aqui, não ser hipócritas. Hipócritas, jamais. Todos nós aqui, em algum momento, tivemos contato com pornografia. Não fala por você. Não me comprometa. Eu não tô sabendo de nada. Não, mas falando sério, de fato. Todos nós. Olha, então aqui apenas eu. Tô vendo que só eu salvei, né? Nos lascamos sozinhos, essa é a verdade. As pessoas querem ajuda. E muita gente, vários jovens devem ter procurado vocês, como a mim também, pedindo ajuda, porque não conseguem se libertar. Porque uma vez que essa prática se torna um vício, eles não conseguem simplesmente eliminar. Como muitas vezes a gente acha que consegue quando tá no começo, né? Exatamente. Tipo, não, isso aqui é um problema que na hora que eu quiser parar, eu paro. Cara, não consegue. Não consegue parar. Quando eu falo no sermão, não sei se é a experiência de vocês, quando eu falo no sermão esse assunto, gente, é impressionante. Eu recebo WhatsApp, alguns querem falar comigo. Ó, sábado passado agora... Você assistiu um filme?
Um casal entrou em contato Naveguei na comigo. internet. O casal. Só que era assim, a moça falou comigo e disse, olha, nós estamos viciados, só que, pastor, meu esposo não pode saber que eu tô falando contigo, que eu quero ajuda para nós dois aplicarmos, que nós não Os sabemos. dois assistiam, cara? Os dois assistiam. Uau. Então, nós queremos ajuda. O que eu faço, pastor? Então, assim, é uma coisa que não é brincadeira, infelizmente, atrapalhando casamentos, Assim. destruindo aí a mente de solteiro. Tem cara aí que tem que estar mente fera para passar em medicina Uhum. e tá detonado nessa porcaria aí. O Ariel, eu fiquei assim, pesquisando para fazer esse podcast aqui, cara, eu fiquei impressionado que esse problema já extrapolou e muito a esfera religiosa, cristã. Não é só um fato de ser pecado ou não ser pecado, cara, é um problema crônico. Pessoas de fora que não são de religião nenhuma, são até ateus, cara, mas que já existem movimentos no mundo afora aí para ajudar pessoas que querem eliminar e os esse governos vício. não sabem o que fazer também para eliminar uma indústria que é de fundo de quintal, E bilionária, né? Arrecada bilionária, bilhões. de exploração de mulheres, Uhum. escravidão de mulheres no leste europeu. Você tem Amsterdã, não sei quem conhece Amsterdã. Em Amsterdã, a prostituição é legalizada. E você andando pelo centro da cidade, você tem várias vitrines onde tem ali mulheres colocadas ali como se fosse um zoológico e o camarada passa, olha e tal, escolhe o produto que quer, olha a que ponto que é derrubado o ser humano criado à imagem de Deus, Imagem de Deus. E se tornando agora a imagem dos animais. Como é que a gente consegue resolver isso aí? Vamos direto ao ponto Isso. e vamos ao que interessa. Primeiro passo. Primeiro passo. Primeiro passo é o reconhecer, o arrependimento. A Bíblia usa uma palavra para isso, uma palavra grega chamada metanoia, que é quando você reconhece que você tem um problema. Porque se você tá ouvindo esse podcast aqui e tá pensando assim, não, mas não é bem assim, comigo não tá tão ruim assim, cara, não tem como você abandonar o quanto você não tiver uma convicção clara. Eu tenho um problema. Detalhe, metanoia tem a ver com arrependimento. E arrependimento não é um sentimento. Ah, eu tô triste porque eu caí Não. de novo. Não, arrependimento é uma disposição de mudança. É uma atitude de você girar 180 graus e ir para um caminho oposto ao seu erro. Perfeito. Então, a primeira coisa que você tem que ter é essa disposição. Cara, eu não aguento mais, eu quero sair disso. E eu tô disposto a dar um giro de 180 graus para fugir desse pecado. Muito bom. E a dica é a seguinte, faça isso, essa metanoia aí, antes da casa cair. É isso aí. Porque, galera, é o Sim. seguinte, Deus é fofo demais, porque ele faz assim, ó, ele vai te dando toques com o Espírito Santo, um sermão você ouve, o cara lê um texto, ela falou, pô, isso aí foi pra mim. Aí chega uma hora que Deus fala assim, olha, tentei. Só que o camarada não se tocou, então vou deixar bater um ventilador na farofa dele ali. E aí Excelente. Assim, talvez ele aprenda. Aí que a esposa descobre, aí que um dia a namorada pega o celular, aí um dia você abriu o gemidão lá na reunião da empresa, né? Então aí a casa caiu, né? Não veio pelo amor, veio pela dor, Exatamente. né? A gente aprende isso. Aí, então, o primeiro passo... Essa tua teologia aí não é muito... não é bíblica, não. Ó, então... Pelo amor e pela dor. E justo nesse tema ficou estranho. São Malucas fala sobre isso, né? São malucos. E nesse tema ficou ruim. ficou bem- Lúcifer 14. Depois que o indivíduo experimenta essa metanoia, esse arrependimento, né? Essa consciência do erro, ele vai para o segundo passo, que é a confissão. Por que é importante confessar, cara? Cara, esse é um passo importante e difícil, certo? É talvez o mais difícil de todos eles aqui. Então tem que encontrar alguém. Esse alguém pode ser um psicólogo, um pastor de confiança, um amigo. Óbvio que nesse ponto você precisa fazer e precisa ter cuidado. Tem gente que não vai saber lidar com Não essa é se abrir informação. com qualquer um, né? Tem pessoas que não vão saber lidar com essa informação, mas você tem que procurar alguém para isso, né? Acho que seria muito legal, já vamos deixar aqui para vocês. Vocês podem Teu procurar. WhatsApp, né? Passa aí. Deixa bem claro, deixa só o Ed. WhatsApp do Ed e tal. Eu vou passar aqui, eu tenho, galera. Mas a Pode gente- mandar. Pastor, estou vendo isso, o que faço? Vai chover de contato. Mas tem as nossas redes sociais que você pode mandar conversar com a gente, certeza. fica em segredo, a gente pode estar ali para apoiar. Já diga tua É teu contato aí. pr.edpeixoto, em tudo quanto é rede social, YouTube, tudo. Todas elas são pr.edpeixoto. Procura a gente lá também, PR Gili Ferreira, né? Pastor Gili Ferreira, @ no Instagram, você procura a gente lá. O meu PR, _ Ariel com Y,
né? Hoje eu tô me sentindo assim, capelão do Instagram. É muita gente que a gente... Eu atendo a galera por ali, mano. Não tô visitando mais ninguém. É um caminho que se abriu. E não tem mais volta. Se abriu, não tem mais volta. Não tem Muito mais ruim nesse assunto aqui. Não. Outro trocadilho Esse esquema confissão, deixa eu dar uma dica pra galera. Eu não faço atividades que me impeçam de orar depois. Então, assim, já teve séries que eu tava assistindo, tava curtindo, mas assim, termina, vou dormir, me atrapalhou na oração, cara, é uma dica ali pra você. Porque assim, Satanás é terrível, ele te leva pro buraco. Depois, na hora que você vai orar, ele fala assim, você, seu safadão, né? Ou, se bem que o safadão se batizou, ele é safadão. Até ele, ou seja, a esperança pra você, safadão. Você que é um safadinho, né? Então, a verdade é assim, ele te leva pro buraco e depois que você vai orar, ele fala assim, agora Deus não vai te ouvir. Então, saiba o seguinte, Deus, se você tá com dificuldade de orar, é sinal que você tá com grande necessidade. É isso. Então, insista, porque Deus, ele é santo, mas ele é demais porque ele recebe você na condição que você está. É isso mesmo. E assim, esse é o início do processo criativo. Talvez até alguém que não tem coragem de falar pra ninguém. Falou, pastor, eu sei que é errado, só que eu não tenho coragem de contar pra ninguém. Então vai. Confessa a Deus. Confessa a Deus e fala, Senhor, o que eu faço? E esse é o início do processo. É muito difícil. A gente gosta de orar igual o fariseu lá, né? Senhor... Eu sou bom. Você viu que eu fui na Missão Caleb? E começa a barganhar com Deus. Você viu, Senhor, que sábado lá na igreja eu fiz um comentário, né? Boa. A gente gosta de orar sim para Deus. Só que essa oração, galera, essa aí não é oração do hipócrita. A oração mesmo, talvez quem tá precisando, é entrar e falar assim, Senhor, percebi que eu sou egoísta. Senhor, percebi que eu tenho sonhos aí que não são parecidos com os sonhos de Deus. Senhor, eu percebi aí que os meus pensamentos são podres. Aí esse tipo de oração é dura de fazer. Cara, é abrir o coração. Mas então, necessária. 2 primeiros passos. Arrependimento, uma coisa que acontece na sua mente. A primeira atitude, confessar, tanto a Deus como alguém que você conhece, alguém de experiência. Às vezes, até mesmo a própria esposa, sabia? Pode ser um grande aporte, um grande ajuda para esse marido que sozinho não consegue abandonar. Já vi muitos casos assim também. Terceiro passo, então... Preste atenção, siga a regra de ouro. Como é que seria isso aí, Ariel? A regra de ouro tem a ver com Mateus 7,12, né? Que fazer aos outros o que eu gostaria que fosse feito a mim. Aqui tá, eu não vou entrar nesse caminho que é perigoso aqui, eu fazer aos outros. Pode alguém interpretar mal aqui. Pode ser que o inimigo esteja com você aí. O sangue de Jesus tem poder! Mas assim, essa regra de ouro, ela tá linkada com Mateus 22, 37 a 40, que fala assim... Ame a Deus com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e ao próximo a ti mesmo. Ou seja, a minha autoestima, ela tem que estar baseada no amor a Deus e ao próximo. E quando eu entro em atividades que estão fora disso, derruba a autoestima do cara. Então, a autoestima não tem a ver com olhar no espelho, eu sou lindo e tal. A gente não é burro, né? A gente, quando olha no espelho, você vê a realidade, né? Exato. Até, às vezes, o cara tá falando aqui e o espelho tá chorando, né? Não, esse cara não tá sabendo nada. Então, a verdade é assim... O caminho você então está baseado... O que eu devo fazer na minha vida é assim, isso aí está associado com o amor a Deus? Está associado com o amor ao próximo? Não tá. E aí então... E nesse aspecto do amor ao próximo é interessante, né? O cara entender que por trás daquele filme que ele está se deliciando, né? De prazer, cara, existe um ser humano do outro lado ali. Imagine que fosse a sua irmã, imagine que fosse sua mãe, cara, naquele negócio. Aí quando você começa a humanizar aqueles personagens que para você não passam de ilusão, aí o negócio fica mais sério. Com certeza. Você fala, cara, eu teria coragem de fazer isso se fosse alguém que eu conheço, né, com alguém perto de mim. Então, realmente, é muito sério esse ponto aqui da questão. Então, você se arrepende, você confessa e agora você começa se coloca no lugar, né? A humanizar o outro. Isto. E agora vem o quarto passo, que ele é fundamental, que é o tolerância zero, né? Tolerância zero! Isso tem a ver com comprometimento. Comprometimento. Quão comprometido você está em abandonar esse pecado? E aí Jó, eu acho fantástico esse verso de Jó, porque os amigos dele acusam ele disso, né? Os amigos dele acusam Jó e falam assim, você pecou, você olhou outra mulher, você adulterou. E ele vai dizer assim, olha, eu fiz um pacto com os meus olhos para não olhar outra donzela e para não pecar. Uau, aí sim. Cara, forte demais. Qual é o texto? Repete aí. Jó 31, versículo 1. Ele fala assim... O Jó falou, pode ver meu celular aqui. Sim, pode ver o histórico. Pode ver o histórico. Analisa tudo, não tem nada. Que coisa. E aí, havia ali um comprometimento da parte dele de não ceder, né?
Então, quando você está passando pelo processo do vício e você decide parar, é necessário que por um tempo você tenha um afastamento completo não de pornografia, mas de tudo o que te leve para pornografia. Perfeito. Tudo que gera o gatilho, né, pro vício. Porque todo vício tem gatilhos, né, cara? Então, o cara que é viciado, por exemplo, em cigarro, ele tá querendo parar, ele tem que evitar de estar perto de pessoas que fumam, tem toda aquela história. Agora, o viciado em pornografia, ele tem que eliminar tudo o que desperta aquele desejo. E aí é difícil, Ariel, porque o cara que é pornográfico, cara, tudo que ele olha, cara, ele vê pornografia. Pode ser até o TikTok, o Instagram, o Facebook, o filme, a série. Tudo isso pode gerar um gatilho pro desejo. Quem sabe o cara vai ter que fazer um jejum ali. E assim, dicas que eu dou aqui, ó. Galera casada, gente, nos sermões de casamento eu tenho falado assim na hora da bênção. Fala assim, aceita estar na alegria e na tristeza. Aceita dividir a senha do celular. Então, galera, ó, não tem essa palhaçada não de, não, meu celular é que ninguém põe a mão. Que esse é o mundo que a gente vive hoje. O celular é um negócio, quase um cofre do banco. Que é isso? O cara coloca digital do pé pra ninguém... Eita! Pra ninguém olhar nada. Então, assim, galera, você nunca vai ser santo offline se você não for santo online. Então, assim, casado não tem esse negócio. A minha esposa acaba sendo, então, junto com os anjos, uma proteção pra mim. É isso Se eu sei que em algum momento ela vai pegar o meu celular tem que estar bonitinho aqui. Não tem que ter palhaçada aqui de Jennifer mandando mensagem no meu WhatsApp, né? E não tem que ter um histórico estranho aqui que eu tenho que ficar pagando. Então, esse é um detalhe. Pra quem tem filho, o Gil falou do 11 anos, 12. Anos, Puxa, gente. Então, assim, nada de porta trancada do quarto, negócio. De vez em quando tem que olhar o histórico. O filho tem que saber que de vez em quando você vai pegar o celular dele e dar uma olhada, porque a gente tem que se proteger também. Não é brincadeira. E o Tolerância Zero, para alguns, depois que caíram... Gente, eu gosto muito daquele texto. É até estranho falar que eu gosto, pelo seguinte, que é o texto que fala assim, se tem uma parte do seu corpo que escandaliza, corta-o. Calma, não faça isso. Não faça ainda não. Amigo, você que já está com a faca na mão, calma, a faca e o queijo na mão, não corte o queijo. Não é nesse sentido. Agora, é o seguinte, alguns pecados, gente, o que Jesus está falando ali? Ele está falando o seguinte, alguns pecados fazem parte de quem nós somos. Eles estão tão envolvidos em quem eu sou, que retirar esse pecado da minha vida é quase como uma amputação espiritual. Ou seja, alguns para tirar o egoísmo é como perder um braço. Alguns para tirar o orgulho é como perder um pé. E Jesus está falando, ó, muitos mutilados espiritualmente chegarão na vida. Então, a partir do momento que a pornografia ou outro vício fez parte da tua vida, gente, é uma amputação. Você vai perder uma parte de quem você é. E por isso você precisa estar muito comprometido em querer realmente abandonar isso. E aí vem o quinto e último passo aí, que tem a ver com a confiança em Deus. Eu me lembro, não sei porquê, da história da mulher de Ló. Quando Deus fala para ele, ó, sai da cidade, não olha para trás, não olha. E ela, cara, deu uma olhadela, ela foi dar uma olhada, porque o coração dela estava muito naquilo. E fazendo uma aplicação, às vezes a gente percebe isso, tem muitos jovens que querem abandonar, mas o coração deles, cara, ainda está nos seus pecados, então eles não conseguem. Eles sempre vão dar aquela olhadinha, não é rapidinho, é só uma olhadinha, eu tô triste. Sabe? Então, assim, para desafogar as minhas mágoas, minhas tristezas, eu vou lá e me afundo ainda mais. Então, Jesus fala, cara, não olha, confia em mim, vai dar certo, eu vou te libertar disso. E a gente tem que acreditar. Então, assim, o quinto passo, Ed, tem a ver com você estar satisfeito em Cristo Jesus, cara. E aí, voltando para a história de Davi, né? Davi, depois desse pecado todo aí, do pecado sexual que gerou outros pecados, ele compõe uma música. E ele diz para Deus, Senhor, devolva-me a alegria da salvação. Ele perdeu, cara. Ele perdeu a alegria da salvação. E ele pede, Deus, me restaura de novo para que eu tenha o meu prazer completamente em Ti. Pegando o link do Davi, ele escreveu também o Salmo 101, que é um propósito que ele teve depois dessa dificuldade. Ele fala aqui no versículo 4, ó, longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Então, olha que interessante, agora é uma postura diferente. Ou ele está dizendo o seguinte, olha, o melhor é nem conhecer. Melhor é nem arriscar. Então, esse tipo de coisa, o ideal é não chegar perto. A gente tem os dois lados aí, né? Você que não tá nessa aí, não brinque com isso aí. E você que está, confie no poder de Deus para mudar.
Jesus, ele estabelece um padrão bem mais alto do que a própria lei do Velho Testamento. Ele falou assim, ó, se alguém olha mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Ou seja, ele está dizendo, queridão, fofa, eu quero que você controle o teu pensamento. O negócio é sério. É o pensamento. É isso mesmo. Então é outro nível de comprometimento. É isso aí. Você que está ouvindo a gente e talvez está preocupado e está sofrendo com isso, é possível vencer. E essa é uma mensagem que tem que ficar claro, né, cara? Claro. É possível. Esse é o ponto, né? Como a gente falou durante o podcast, em algum momento da nossa vida nós tivemos contato com isso. Nós poderíamos ser hoje uma vítima da pornografia. Uhum. Mas pelo poder de Deus, se afastando, a gente pode olhar para você hoje e falar assim, é possível que você vença esse vício, que você se afaste desse tipo de situação, que ele não seja destrutivo para você. Porque não tem jeito. Aí a frase de tiozão, né? A gente pode escolher o que plantar e não o que colher, né? A gente colhe o que a gente planta, é automático. Então, você tem escolhas para fazer a partir de agora. Você vai desligar esse podcast e se você tem esse problema, pode ir assistir uma série que vai ter cena de sexualidade, vai para outros gatilhos, você vai cair. Ou você pode tomar uma decisão, se afastar, se entregar para Deus e vencer essa fraqueza também. Pesquisas revelam, né, que se você ficar 3 meses, se você conseguir ficar 3 meses de abstinência, não consumindo pornografia, o seu cérebro, ele consegue se reorganizar, se reestruturar. Então, como Deus é maravilhoso, você consegue sim voltar a ter uma vida normal, embora você tenha que saber que aquelas imagens deturpadas que entraram uma vez na sua mente, elas nunca mais são apagadas, cara. Você tem que suplantar com outras boas, mas em algum lugar vai ficar. E assim, outra dica, para quem a gente trabalha com drogados e tal, é normal que tenha 2 ou 3 recaídas. Sim. Então assim, quando o cara deixou... Mas não desista. O psicólogo já sabe, ó, em algum momento ele vai ter uma recaída. Então, para alguns, o vício é tão grande, quando der recaída... Você falou, puxa, prometi para Deus, ouvi o podcast, orei, me consagrei, agora de novo vou fazer essa palhaçada aqui. Então, assim, não desista, insista ali, porque Deus é especialista nesses casos, né? Essa é a especialidade dele, né? Sim. Pegar, assim, alguém que tem uma mente impura e, de repente, a pessoa vai se deparar e falar assim, puxa, tá acontecendo na minha vida Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, se é de boa fama, é virtude, e está ocupando meus pensamentos, que isso aconteça na tua vida aí. É isso aí, meus amigos, estamos chegando ao final desse podcast, um podcast sério e importante, e eu espero, em nome de Jesus, que você consiga sair dessa muito mais do que um vencedor. Tanto você, menino, quanto você, menina, tudo é possível por aquele que te fortalece. Valeu, meu povo. Nos encontramos em breve. Tamo junto. Valeu, Ariel. Valeu, até Ed. a próxima. Yes!